Olá, alunos da Escola José Cardoso de Lima, das turmas de EJA, do Noturno. Hoje estamos iniciando nossas aulas virtuais numa aula proposta pelas disciplinas de linguagem e interdisciplina com as demais áreas. Em nossa aula de hoje, iremos abordar o tema meio ambiente. Antes de começarmos o debate, quero iniciar cumprimentando os colegas das outras áreas que estão aqui presentes conosco. E também os colegas parceiros das disciplinas de linguagem, a professora Inês, nossa professora do 6º e 7º ano de inglês, a professora Keila Neres, professora de português e também de língua inglesa, o professor Reinaldo Lustosa, professor de língua portuguesa, e o professor Cássio, professor de educação física. Em especial, agora, gostaria de cumprimentar e agradecer o nosso convidado especial, o professor Moisés Pedreira de Souza, por ter aceitado o nosso convite e, numa iniciativa voluntária, está aqui para brilhantar, contribuir com esse momento, com a nossa aula. O professor Moisés, que é graduado em Engenharia Florestal e mestre em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa, com experiência comprovada nas áreas de silvicultura, colheita florestal e plantio de eucalipto. Atualmente, trabalha com gestão de empresa de tratamentos de madeira, é palestrante e presta serviço de consultoria e assessoria florestal no oeste da Bahia. Isso além de atuar, entre outras atribuições, como professor de ensino superior no Centro Universitário Arnaldo Horácio Ferreira, na Unifaaf, nos cursos de agronomia e engenharia de produção. Bom, nós escolhemos o meio ambiente como nosso tema para essa aula de hoje, para iniciar nossas aulas, por vários motivos. Primeiro, pela importância das questões ambientais para a vida da população, pelo fato de, no sentido ecológico, todos, independente de localização geográfica, estarem diretamente envolvidos com o meio ambiente e preocupados com os fatos que vêm ocorrendo. Sentimos, assim, a necessidade de trazer informações e esclarecimentos para nossos alunos sobre o que vem sendo informado nos principais noticiários do Brasil e no mundo, para que eles possam entender melhor esse cenário. Bom, visando um melhor esclarecimento, ou para que os nossos alunos consigam entrar nesse debate de maneira mais significativa, eu gostaria, professor Moisés, que a gente definisse, agora de início, dois termos que têm sido tão falados nos últimos tempos, né? Nunca se ouviu tanto falar em bioma de determinada região e de controle ecológico, controle ambiental. Eu gostaria que o senhor falasse ou trouxesse essas definições mais claras possíveis para que o nosso aluno possa entender o que é o ecossistema, o que é o bioma de uma região. Biomas. O Brasil é um país continental, mais de 8.511.000 quilômetros quadrados, e nós começamos praticamente do sul, onde nós temos trópicos, passamos até a linha do Equador. Então, poucos países têm uma dimensão como tem o Brasil, tá bom? E era de se entender e de se esperar que a dimensão continental do Brasil fosse associado também a uma grande quantidade de ambientes. Porém, esses ambientes, a gente precisa classificá-los para que haja um melhor entendimento desses ambientes no Brasil. Daí, a gente classificar os macroambientes em bioma. Um bioma a gente pode considerar como sendo uma região, uma área, onde tem características comuns. Por exemplo, nós temos um bioma estritamente, um bioma estritamente brasileiro, que é a nossa caatinga. Então, a caatinga existe vegetação específica da caatinga, não existe em nenhuma outra parte do mundo, a caatinga é 100% brasileira, diferente de outros biomas, por exemplo, a Amazônia, que tem outros países que detêm, diferente, por exemplo, do Pantanal, que outros países também têm. Então, os biomas são macro-regiões divididas no Brasil
de forma que elas obtenham características em comum. Nós temos alguns biomas característicos. A Mata Atlântica é um bioma importante que já foi extensamente explorado, restando menos de 10% do bioma da Mata Atlântica, para vocês terem uma ideia. Mas isso era de se entender, porque o Brasil iniciou do litoral, tá bom? Da costa, daí tem muita gente com o sobrenome Costa, da costa, a origem da costa, e a colonização aconteceu da costa para o interior. Obviamente, era de se entender que, após o descobrimento do Brasil, o cultivo de cana avançasse nesse bioma. Então, a Mata Atlântica foi imensamente explorada, a ponto de restar menos de 10%. Nós estamos no bioma cerrado, que é a nossa joia, tá bom? O cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Então, se o povo brasileiro bebe água, é graças ao cerrado, e não graças à Amazônia, tá bom? A água brasileira é proveniente, na sua maioria, do nosso cerrado. Então, nós temos o Pantanal, nós temos o Cerrado, nós temos a região amazônica, nós temos a Mata Atlântica, nós temos a região costeira, então nós temos a quantidade de biomas. Então, para encerrar essa parte do bioma, biomas são regiões que têm características ecológicas comuns. Ok, professora? Eu falei para vocês, a Amazônia não queima todo ano, o Pantanal não queima, é porque de um ano para o outro, a vegetação não teve condição de se recuperar a tempo de produzir folhagem e galho para que o ano seguinte toque fogo. Então, professora, lamentavelmente, a questão do meio ambiente é uma questão gravíssima, não só do governo, mas da sociedade. E outra coisa, aqui em Luiz Eduardo, a gente convive com isso. As pessoas tocam fogo no lixo, nos quintais. Então, professora, entenda, o cerrado não pega fogo todo ano, o Pantanal não pega fogo todo ano, não é porque não tocam fogo, é porque não tem combustível para queimar. Porque se tivesse, a nossa cultura é de tocar fogo todo ano. O que eu considero errado, obviamente. Mas é preciso a gente entender o fato. Não é... Nós vamos passar 4 ou 5 anos sem ter incêndio no Pantanal. Por quê? Não vai ter o que queimar mais, gente. Até o Pantanal se recuperar vai demorar 4, 5, 6 anos ou até mais. Então, professor, eu sou radicalmente contra o uso de fogo, tá bom? O fogo, ele pode ser usado numa condição legal. Eu já usei fogo legalmente. Eu já controlei fogo legalmente, tá bom? Usando fogo. Eu já fiz limpeza diária legal com fogo. Confesso que não é nada agradável, mas que é uma situação mundial, Atualmente, o recorde de queimada está sendo basicamente África. Então, nós temos queimada no mundo agora Austrália, África, tá bom? E temos agora também a gente, tá bom? Então, lamentavelmente, as queimadas não é condição da Amazônia e não é condição do Brasil. As queimadas é condição da sociedade mundial, que ainda continua usando o fogo como instrumento de limpeza ainda. Bom, nós temos que entender também o seguinte, se nós deixássemos de existir no planeta, a floresta não estava nem aí para a gente, tá bom? Nós temos que entender isso. O nosso problema é a grande capacidade que nós temos em curto espaço de tempo de promover uma mudança no nosso ambiente. Nenhum animal consegue fazer o que nós fazemos em tão pouco tempo, mudar tudo que está em volta da gente. Então, eu não tenho dúvida de que nós estamos caminhando num processo de educação, aonde nós chegaremos, e eu não tenho dúvida de que eu ainda vou chegar a ver isso, entendeu? Numa sociedade em que tenha mais respeito, não somente com os animais, mas com a vegetação, com os rios, com as águas. Então, professora, eu não tenho dúvida, a natureza sempre vai tentar se recuperar. O problema é a velocidade que ela consegue se recuperar. A gente consegue esperar isso? Esse que é um problema. Mas, deixando bem claro, a natureza não está nem aí para a gente. Esquece. Se o homem deixasse de existir, a nossa espécie no planeta
Se nós formos colocar num relógio de 0 hora, quando iniciou o universo, até 24 horas, quando nós estamos aqui hoje, a espécie, o homem surgiu praticamente 30 segundos antes do término do dia. Então, a natureza sempre viveu sem nós. Nós é que não vivemos sem ela. Tá bom? Então, nesse âmbito aí, desse questionamento, a professora Inês, ela tem uma pergunta para fazer para a gente. Por favor, Inês. Boa noite. Professor, o senhor acha que está havendo uma preocupação maior com as queimadas em relação aos anos anteriores ou não, mantém-se igual? Eu não tenho dúvida nenhuma de que a preocupação está aumentando. E aí eu tenho um dado muito simples. As redes sociais têm uma grande importância nisso. Antigamente, a gente só conseguia ter acesso, basicamente, ao que nós assistíamos em uma ou duas redes de televisão, entendeu? Nós não tínhamos acesso a jornal, a revistas fáceis. Então, todo mundo ficava à mercê. Então, eu acho que a percepção da necessidade de ter um respeito com o meio ambiente tem aumentado. Tem aumentado em função, principalmente, das redes sociais e das informações que conseguem fluir muito mais rapidamente do que fluía antes. Hoje a gente consegue receber uma notícia praticamente em tempo instantâneo. É impressionante como um acidente que acontece no outro lado do mundo, alguém bota no WhatsApp e em menos de 2, 3 segundos já chega para a gente. Então, o meio ambiente também tem levado vantagem nisso, ou seja, e tem mais ainda, chega a ser tamanho que até de forma errada está se fazendo, mas eu ainda creio que, mesmo errando, por exemplo, vocês viram recentemente uma equipe do IBAMA colocando um fogo para controlar o fogo, a gente chama de fogo frio, entendeu? E alguém fez uma filmagem e jogou na rede mundial, ó, o IBAMA está tocando fogo no Pantanal. Mas, na verdade, é um fogo frio usado para prevenir o fogo. Aqui a máxima da homeopatia, que é semelhante, semelhante, cura-te, o semelhante, cura o semelhante. Então, se você faz uma barreira queimando um local, quando o fogo chegar até ele, os 3 triângulos do fogo, que é oxigênio, fogo, tá bom? E o combustível, não existe fogo sem esse triângulo. Se você retirar o combustível, que é o que você faz com a queima, tá? Então, houve uma repercussão negativa da ação do IBAMA, como se eles não soubessem trabalhar. E o que eles fizeram foi justamente... Então, as redes sociais deram uma ideia errada. Mas, ainda assim, eu sou a favor das redes sociais e que ela está contribuindo significativamente para incêndio. O incêndio de ontem que teve aqui, rapidamente os bombeiros chegaram. Eu vi a fumaça e o fogo, peguei o carro, rodei e os bombeiros já estavam lá. Tá bom? Então, eu acho que as redes sociais têm contribuído muito para isso aí. A percepção da sociedade está indo. E outra coisa, a gente também, nós não tínhamos essa percepção antes. Para nós termos uma percepção, a gente tinha que chegar aos nossos 15, 16, 17 anos. Hoje em dia, uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, domina tranquilamente uma tecnologia e já consegue entender. Entendeu? A quantidade de informação que uma criança tem hoje no celular, nem o rei de Roma conseguia ter. E hoje uma criança já consegue ter mais informação. Então, eu acho positivo sim, professor. Sobre as queimadas, para vocês terem uma ideia, o último levantamento das queimadas, o recorde mundial de focos de incêndio, o recorde que a gente tem de foco de incêndio no Brasil, foi em 2007. Olha, em 2007, nós tivemos 393 mil focos de incêndio. O número atual, hoje, até o mês passado, a gente está com 197 mil, contra 393 mil. Entendeu? Então, a situação sempre aconteceu. E se vocês olharem bem no gráfico dos incêndios, do pico, vocês vão ver que um ano ele sobe, aí no outro não tem o que queimar, ele baixa. Aí a vegetação tenta se recuperar,
Aí, daqui a pouco, o gráfico dá outro pico. Aí, a vegetação tenta se recuperar e o gráfico dá outro pico. A professora Mary tem esses dados, ela depois passa para você. Tá bom? Então, a percepção, professora, o problema sempre existiu. Não é de agora. E tem mais ainda. Eu acredito que agora tenha até tido uma certa redução, porque a gente não vê mais o fogo nas áreas rurais como se via antigamente. Tá bom? Antigamente, ninguém produzia uma roça sem fazer uma queimada. Nossos avós não faziam isso. Então, hoje a gente já vê que as associações já têm tratores, implementos, equipamentos, entendeu? Então, aquele material que deveria ser queimado já é incorporado ao solo, já aumenta o teor de matéria orgânica, então existe uma percepção. Então, se tivesse que dizer se aumentou ou reduziu, eu acredito que reduziu um pouco, sim, professora. O fenômeno das queimadas na região amazônica e no Pantanal tem causado destruição da vegetação e morte de animais. Qual é a relação entre as queimadas e o clima? Bom, a relação ela é direta, professor. A relação entre queimadas e clima ela é direta. Direta de forma que nós sabemos que eu morei na região amazônica e teve épocas de eu pegar 3.000 milímetros de chuva, entendeu? Então, na época da Amazônia, não tem. Mas existe também uma percepção errada da Amazônia. A gente imagina que a Amazônia é aquela coisa bonita que chove tudo, não é assim não, tá bom? A Amazônia, quando chega no mês de maio, por aí, abril, maio, os rios começam a secar e vão secando. Tem rio que desce 12, 15 metros, isso é um fenômeno natural. É nesse período que acontecem as queimadas, entendeu? Por que acontecem as queimadas? Porque é uma condição que tem de temperatura, umidade, que favorece. Então, se eu perguntar qual é a relação ela é direta, tá bom? Parou de chover, começa a secar os rios, mas isso é um ciclo que existe há centenas de milhares de anos, não mudou, tá bom? Então, a relação, professor, é direta com o aquecimento, a falta de chuva e os incêndios. Pode ter certeza disso, tá bom? Existem as queimadas naturais e que isso faz parte. É tanto que alguns ambientes foram moldados por isso, tá bom? E as adaptações dos animais e das plantas mais especificamente, em relação ao ambiente, ela é muito mais marcante. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso cerrado. O nosso cerrado, ele evoluiu tolerando mais o fogo. O fogo já fez mais parte do nosso. Então, se a gente olhar, por exemplo, as plantas do cerrado, o cerrado, como a gente chama de cerrado estrito sensu, tá bom? Não, a gente tem várias designações de cerrado, mas o cerrado, como a gente conhece, as plantas foram adaptadas e toleram mais o fogo. Toleram o fogo. Isso não quer dizer que a gente vá sair por aí tocando fogo. Algumas características do fogo natural que moldou o ambiente. Por exemplo, as nossas árvores do cerrado são árvores que evoluíram na questão do fogo, e a gente encontra, por exemplo, cascas, tá bom, muito grossas. Essas cascas grossas, se a gente arrancar parte dessa casca e ver, ela tem uma característica, ela é muito leve, tá bom? Essa casca, por ser leve, ela é cheia de poros, de ar. E nós sabemos que o calor não consegue entrar em ambientes onde existe uma camada de ar tão fácil. Então, o que acontece? As plantas se adaptaram produzindo, tá bom, cascas grossas, de forma que o calor, ao passar por ela, não consiga atingir a região principal, que a gente chama de região cambial. Então, a planta tem um tronco e tem a casca. Entre a casca e o tronco, existe uma pequena região, tá bom? Chamada região cambial, que vem de câmbio, né? Câmbio de carro, de mudança. É aquela região que faz a mudança na planta, que faz ela crescer para cima e engrossar. A casca engrossa, vai jogando fora e a madeira vai aumentando em diâmetro.
Aquela região entre a casca e a madeira, a região cambial, ela é seguramente a joia da princesa. Aquilo é o crucial na planta. Então, ela não pode permitir, tá bom, que o fogo chegue até ele. Então, as cascas grossas estão aí. Então, o fogo natural, em algumas regiões, sempre existiram, tá bom? Então, como é que a gente pode distinguir isso ou não? Numa das minhas aulas, a gente tem um fenômeno chamado dendrocronologia. Então, se a gente pegar uma árvore e pegar um disco dessa árvore, por exemplo, a gente consegue ver seguramente os incêndios que teve há 20 anos, 30 anos, 50. Existem discos de árvore de mais de... Existem árvores com 4.000 anos de vida. Então, se a gente se vangloria que viver 70 anos, 80 anos é muito, existem árvores que têm 3.000, 4.000 anos. Eu conheço uma árvore no Parque do Descobrimento, o Monte Pascoal, lá em Porto Seguro, que quando o Cabral chegou e desceu lá, ela já estava lá, majestosa, entendeu? E nós temos 520 anos, e ela já era uma árvore bonita, entendeu? Então, as plantas, elas têm uma capacidade muito grande. O fogo natural no cerrado faz parte. O cerrado evoluiu. Agora, deixar bem claro o seguinte, o que determinou o cerrado ser o que é hoje não é o fogo. O que determina o cerrado ser o que é a região, é o clima da região. Então, as plantas, elas externam o clima onde elas estão. Então, não é a planta que molda o clima, é que o clima é de um jeito e a planta se adaptou àquele jeito do clima. Daí eu ter falado para vocês na aula passada, não chove porque tem planta. Essa visão é errada. Não chove porque tem planta. Tem planta porque chove ali. Então, a floresta amazônica é a floresta amazônica porque chove. E não chove porque é a floresta amazônica. Quer dizer, existe um componente também nisso aí. E eu falei para vocês que a cada 15.000 anos o deserto do Saara volta a ser verde. Todo 15.000 anos o deserto do Saara volta a ser verde. Aí passa um bom tempo, 5, 10 mil anos, verde, maravilhoso. Depois, uma mudança climática, o deserto do Saara volta... Se o deserto do Saara, quando é verde, o deserto do Saara é do tamanho do Brasil, praticamente, ou maior. Então, não era para ter deserto. Então, a planta exprime o que o ambiente dá de condição para ela. Tá bom? Então, o fogo foi usado... Entendeu? As plantas utilizaram o fogo para se adaptar. Aquelas que não se adaptaram, o princípio da lei de Darwin. Darwin foi muito claro, não é o forte que sobrevive. Segundo Darwin e a teoria da evolução, quem sobrevive é o mais adaptado. As plantas do cerrado aqui que nós vivemos, raras são as plantas do cerrado que são lisas. Raras são lisas. Por que raras são lisas? Porque o pouco orvalho que cai na folha, se a folha for lisa, o orvalho escorrega e desce. Então, o princípio da evolução do cerrado é todo para usar o máximo de água possível, economizar o máximo de água possível. Então, o fogo moldou a região que nós estamos aqui. Tá bom, professora? Obrigada. A professora Inês tem uma pergunta para fazer. Por gentileza, Inês. Professor, explica para a gente, os alunos, quando que essas queimadas elas se configuram como um crime ambiental? Isso, né? Agora. As queimadas se configuram como crime ambiental quando elas são produzidas pelo homem de forma ilegal. Tá bom? Os efeitos naturais existem, mas quando é que ela é ilegal? Quando você promove uma queima sem ter a devida autorização, entendeu? E sem ter a devida necessidade. Entendeu? Fora as queimadas naturais, toda queimada produzida pelo homem não deveria existir sem que ela fosse devidamente legalizada. Aqui em Luiz Eduardo, a prefeitura tem uma lei que pune, eu não sei com quantos salários mínimos, eu sei que tem,
para quem toca fogo em terreno baldio. Existe uma lei no município para isso, para vocês terem uma ideia. Então, professora, todo incêndio, toda queimada que é feito sem a autorização, ela constitui uma queimada irregular, tanto na área urbana como na área rural. Tá bom? Na área urbana tende a ser até um pouco pior, porque uma queimada na área urbana, vocês imaginem que tem materiais que não fazem parte de um ambiente normal. Então, vocês têm plásticos que não fazem parte, vocês têm uma grande diversidade de plástico, pelo menos 7 tipos de plásticos diferentes, que com temperaturas diferentes emitem produtos tóxicos. Entendeu? Então, a queimada na área urbana é muito mais prejudicial para o ser humano, porque ele afeta diretamente a qualidade de vida, a respiração, crianças, idosos. É tanto que na região de Ribeirão Preto, as queimadas de canas foram proibidas por lei, tá bom? Mas foram proibidas por quê? Não necessariamente por causa do meio ambiente, mas porque é uma região densamente povoada, e eu morei em Ribeirão Preto, e na época das queimadas você estava sentado no quintal ou numa praça e chovia cinza de cana em cima de você. Então, realmente é um problema. Então, se você não faz legalmente, se não pede autorização, eu fiz uma vez aqui na região entre São Desidério e Correntina uma queima controlada. Fizemos um processo, o INEMA avaliou o processo foi autorizado, mas com um monte de condicionante. Quais condicionantes? Só pode fazer a queimada a partir das 15, 16 horas. Tem que ter uma equipe treinada para, caso esse incêndio, essa queimada fuja no ar. Tem que ter caminhões-pipas, tem que ter toda uma equipe, tem que ter uma estrutura própria, tem que informar os vizinhos do que está acontecendo. Então, quando isso acontece de forma legal, é perigoso ainda, porque eu considero o pior dos trabalhos que eu já fiz em 55 anos de vida. Combater incêndio, vou falar com vocês, não é coisa de Deus. Não é. Vocês encarar um incêndio numa floresta, num cerrado, não é legal nada. Agora, aí como diz um senhor amigo de meu pai, ele fala, pois é, meu filho, se você fala isso, e as plantas que não podem correr? É verdade, né, gente? Professor Reinaldo, tem uma pergunta para a gente? Então, quais são os órgãos responsáveis pela fiscalização e controle das práticas de agressões ao meio ambiente aqui no Brasil? Professor Reinaldo, é o seguinte, eu comentei, teve um período em que tudo pertencia à União, tudo era IBAMA, tudo era IBAMA, tudo era IBAMA, tudo era IBAMA, tudo era IBAMA. Alguns governos para cá, começou a se diversificar. O IBAMA falou, olha, é o seguinte, vamos dividir também isso aí um pouco. Aí parte do serviço do IBAMA passou para os estados. Então, algumas coisas macros de extrema importância, de relevância nacional, ou algumas coisas que o governo precisa ter controle sobre isso, ainda está na mão do IBAMA. Mas, por exemplo, se eu for hoje solicitar um projeto para um plantio de soja ou de milho, ou qualquer que seja, uma pastagem ou café, e eu tiver uma área, por exemplo, de 50 a 100 hectares, eu posso fazer isso dentro do município. Então, o governo federal transferiu algumas responsabilidades para o governo estadual. O governo estadual transferiu algumas para o municipal. Agora não tem mais para onde ir, entendeu? Então, dependendo do grau de importância do que está acontecendo, o senhor pode ter acesso aos órgãos municipais, aos órgãos estaduais ou aos órgãos federais. Algumas atividades só competem aos órgãos federais.
Algumas podem ser feitas nos órgãos estaduais e outras podem ser feitas nos órgãos municipais. Por exemplo, você quer fazer um projeto de instalação de um posto de combustível aqui na cidade. Você pode fazer esse projeto dentro do âmbito municipal. Então, essa ideia de tornar algumas questões ambientais municipais, eu considero um grande avanço, tá? Porque ninguém melhor do que o município para entender bem o seu município, tá bom? Então, eu considero isso bom, desde que o município tenha uma equipe treinada, toda uma equipe de fiscalização, uma equipe competente, que eu não tenho dúvida que tem, tá bom? Isso eu não tenho dúvida que tem. Então, as fiscalizações, professor Reinaldo, depende do âmbito que você quer. Uma hidrelétrica tem que ser uma fiscalização federal, não tem jeito, tá bom? Mas um projeto pequeno já pode ser do âmbito municipal. Dependendo, o município diz se é com ele ou não. Eu tenho que fazer, eu tenho que informar a cada 3, 4 meses a um órgão federal um produto que eu uso para tratamento de madeira. Não pode ser municipal, não tem jeito. Não tem jeito, tem que ser federal. O pessoal que trabalha no corte de madeira, de eucalipto, de pinos, tá, usa motosserra. O motosserra tem um registro federal. Tem que ser federal, entendeu? Autorização de projeto para plantio já pode ser municipal. Mas olha só, eu posso pedir um projeto do âmbito municipal, mas na hora de cortar, por exemplo, eu preciso de um documento federal, porque aí já muda. Então, dependendo muito do que está acontecendo, o senhor pode trabalhar na esfera federal, estadual ou municipal. Lembrando, bem, isso é importante que a gente tenha que entender. Nenhuma lei pode ser mais restritiva do que outra, mas pode ser mais restritiva. Por exemplo, se uma lei federal disser, eu vou citar um exemplo hipotético, se a lei federal disser o seguinte, o curso dos rios, essa lei já existe, mas vamos dar um exemplo. Se a lei federal disser assim, o curso dos rios de até tantos metros de largura tem que ter uma mata ciliar de 30 metros, supondo, vou imaginar que seja um exemplo. Então, se o governo federal diz que um rio com uma certa largura, X, de lâmina d'água, tem que ter X metros de mata ciliar, o município pode dizer, não, 30 metros é pouco, eu quero 50. Ele pode, mas não pode reduzir de 30 para 20. Mas pode aumentar de 30 para 50, é um direito dele. Ele pode. Então, sempre o que for ser mais vantajoso para o meio ambiente pode ser feito. Mas, ao contrário, não pode, professor. Tá bom? Ok, professor Inês, um recado para os alunos? Bom, queridos alunos, para finalizar, eu gostaria de avisá-los que amanhã, quinta-feira, começaremos a postar as nossas atividades, tá? Então, eu peço gentilmente que vocês assistam as aulas, façam as atividades com atenção, e se tiver alguma dúvida, nos procure nos grupos, ok? Lembrando que as atividades dessa semana serão das disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa e educação física. Nós ficamos por aqui, um forte abraço para todos vocês, e a gente vai se falando, tá bom? Agora, então, nos resta, né? Eu quero muito agradecer a presença do professor Moisés, que contribuiu para a nossa aula de hoje acontecer, para que ela acontecesse. Professor, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que os nossos alunos vão conseguir esclarecer muitas dúvidas, né, que até então eles poderiam ter, e que fique o convite lançado novamente quando a gente precisar, né, que a gente possa estar estendendo novamente esse convite para o senhor, sem problemas. Ok, eu aproveito para agradecer, eu queria fazer só um reforço de uma informação sobre a região amazônica. A gente trabalha também na área ambiental com um termo chamado rios voadores. A gente tem um termo chamado rios voadores, tá bom? E o principal rio voador que nós temos é o rio que traz chuva para a gente, tá bom? E esse rio voador que traz chuva para a gente, ele parte da região amazônica. Então, ao mesmo tempo que a gente tem
o rio voador que traz água do oceano e que abastece parte da floresta amazônica, cada planta, aí eu estou falando mais em árvore, nós temos que entender que uma planta, ela é uma bomba d'água. Assim como eu instalo uma bomba d'água numa fonte, numa cisterna, num rio, para tirar água, a planta tem essa função. Então, só tem um jeito de planta não secar o solo, é você matar a planta. Não existe outro jeito. Enquanto a planta estiver viva, ela tem que evapotranspirar. Ela só consegue tirar os nutrientes do solo e levar até a folha para fazer fotossíntese através da água. E essa coluna d'água sobe pela diferença. Então, a água sobe até a folha com sais minerais e lá ela é evapotranspirada ou transpirada. Então, toda vez que acontece, como a gente faz também num candeeiro, a gente bota o fio dentro de um combustível e toca fogo em cima. Então, o combustível vai subindo e toca fogo. É o mesmo princípio. Então, uma árvore, ela tem infinitos canudos de refrigerante dentro dela, que vai levando a água. Então, entendam que toda árvore, enquanto tiver folha, estiver viva, ela é uma bomba d'água. Ela joga água para a atmosfera. Se assim não fizer, ela está morta ou não tem folha.